Capítulo 728, Selecionando um tesouro. Tradução. GP Revisão. Azel Padrim. O encontro dos salões que chocou toda a seita do Dao finalmente terminou quando o sol se pôs. Incontáveis discípulos da seita do Dao levaram algum choque remanescente em seus corações junto com alguma insatisfação enquanto se dispersavam e saíam do local. Este encontro dos salões teve muitas voltas e reviravoltas. Primeiro, Ying Xiao foi inesperadamente derrotada por Wang Yan. Apenas quando todos pensaram que Wang Yan iria sair por cima, Lin Dong entrou em combate. De uma maneira terrível e implacável, ele derrotou Wang Yan na frente de um incontável número de espectadores chocados e se tornou o indivíduo mais deslumbrante nesta competição de salão. As reviravoltas contínuas durante esta competição pegaram todos desprevenidos. Ao mesmo tempo, isso fez com que todos ficassem animados. A intensa luta de Lin Dong e Wang Yan deixou todos com o couro cabeludo entorpecido, enquanto seus corações não podiam deixar de queimar com paixão. Essa batalha, sem dúvida, se tornará um dos clássicos da história do encontro dos salões. Lin Dong finalmente obteve a vitória. No entanto, ele voluntariamente desistiu da autoridade de comando para Ying Xiao. Seu movimento levou muitos discípulos a sentirem choque e admiração em seus corações. Afinal, nem todos seriam capazes de realizar tal façanha. Isso também permitiu que a crescente reputação de Lin Dong finalmente chegasse ao seu auge e agora mostrava sinais de superar os discípulos seniores como Ying Xiao e Wang Yan. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram desde o encontro dos salões. Apesar desse período, o interior da seita do Dao ainda estava incansavelmente espalhando conversas em relação às emocionantes batalhas que ocorreram durante o encontro dos salões. A ardente atmosfera quente ainda estava para morrer. Durante esses 3 dias, os ferimentos no corpo de Lin Dong também foram completamente curados. Embora ele estivesse muito exausto durante aquela intensa luta, foi uma sorte que ele não sofresse muitos ferimentos internos. Com o poderoso corpo físico de Lin Dong, a maioria de seus ferimentos sarou em 3 dias e ele não seria mais afetado por eles. Enquanto Lin Dong estava se recuperando, o salão desolado continuou a ficar em um estado animado e aquecido. Um grande número de discípulos levantou a cabeça e estufou o peito quando andavam. Esta foi a primeira vez que seu salão desolado saiu vitorioso durante o encontro dos salões em 100 anos. Por isso, era razoável que se sentissem orgulhosos. Lin Dong estava sentado em uma rocha verde em uma montanha tranquila dentro do salão desolado. Seus olhos estavam fechados com força enquanto o poder ondulava ao redor dele, antes de entrar em seu corpo pouco a pouco. Após esse treinamento silencioso ter continuado por cerca de 2 horas, um suave vento forte foi ouvido de repente. Os olhos bem fechados de Lin Dong também se abriram lentamente quando ele olhou para frente. Uma figura idosa estava vindo daquela direção. Era Wu Dao. Você quase se recuperou completamente, certo? Wu Dao aterrissou ao lado de Lin Dong e perguntou sorrindo. Sim, eu estou quase completamente curado. Lin Dong sorriu e assentiu. Desta vez, o seu desempenho foi espetacular. Neste momento, os narizes desses pirralhos do salão desolado estão quase chegando aos céus. Wu Dao sorriu. Imediatamente, seus olhos se voltaram para o jovem à frente. Uma expressão satisfeita estava presente em seus olhos. Ele havia pessoalmente trazido Lin Dong para a seita do Dao. Além disso, Lin Dong havia se juntado ao seu salão desolado. Assim, ele poderia ser considerado como tendo assistido à ascensão de Lin Dong passo a passo, de um novo discípulo a um membro mais forte da geração mais jovem da seita do Dao. Lin Dong riu. O salão desolado havia sido suprimido pelos outros 3 salões por tantos anos, e agora eles finalmente tiveram a oportunidade de serem libertados. Agir um pouco arrogante era inofensivo, afinal. O nosso salão desolado ficou muito mais animado nos últimos dias. Os discípulos dos outros 3 salões ocasionalmente aparecem. É provável que a maioria deles queiram te fazer uma visita. Além disso, essa menina Wang Yuan também veio algumas vezes. No entanto, você treinou isoladamente nos últimos dias.
Parece que ela está um pouco infeliz, Wu Dao disse sorrindo. Lin Dong sorriu. Ele podia imaginar aquela garota continuamente murmurando aquele idiota arrogante ou outras palavras similares. Já que você quase se recuperou completamente, siga-me até a residência do mestre da seita. Como o campeão do encontro dos salões, é provável que o mestre da seita lhe dê uma grande recompensa, disse Wu Dao. Os olhos de Lin Dong se iluminaram quando ele ouviu isso. Ele era uma pessoa prática. Comparado com a chamada reputação, ele estava naturalmente mais interessado em obter algo que realmente aumentasse sua força. Quando Wu Dao viu a reação de Lin Dong, ele involuntariamente o repreendeu. Depois disso, ele parou de falar mais. Prontamente, ele acenou com a mão, virou-se e saiu, enquanto Lin Dong seguia apressadamente. Lin Dong seguiu Wu Dao até uma montanha tranquila no interior da seita do Dao antes de aterrissar nela. Aquela montanha não possuía grandes salões magníficos. Em vez disso, tudo que tinha era uma casa de bambu. Uma aura vagarosa se espalhou, fazendo com que o seu coração tenso relaxasse. O mestre da seita está esperando por você lá dentro. Wu Dao apontou para a casa de bambu e disse. Lin Dong assentiu. Ele deu um passo à frente antes de empurrar a porta e entrar casualmente. A iluminação dentro da casa de bambu era suave, e havia uma mesa de bambu na frente, onde Ying Xuanzi, de jaleco branco, estava silenciosamente sentado. Seu rosto era como um pedaço de jade, enquanto sua aura era como o oceano, profunda e insondável. Discípulo Lin Dong cumprimenta mestre da seita. Até mesmo alguém tão orgulhoso quanto Lin Dong sentia algum respeito em seu coração por ele. Portanto, ele parou seus passos, juntou as mãos e disse. Sente-se. Ying Xuanzi levantou a cabeça e sorriu gentilmente para Lin Dong. Ele apontou para o tapete na frente dele e disse. Lin Dong não ficou em cerimônia quando ele andou para frente e sentou-se. No entanto, seu corpo era extremamente reto. Desta vez, eu tenho que agradecer a você. Os olhos de Ying Xuanzi tinham um brilho quando ele olhou para o jovem na frente e disse. Eu também sou um discípulo da seita do Dao. Eu acho que esses assuntos também são considerados parte do meu dever, certo? Lin Dong estendeu a mão e disse sorrindo. Em relação a Wang Yan, naquela época, nossa seita do Dao decepcionou. Portanto, há muitos assuntos que são inconvenientes para intervirmos. Tudo que podemos fazer é permitir que ele haja como quiser. É claro que a razão pela qual desejo agradecer não é porque você o deteve, mas porque você entregou a autoridade de comando para Xiao Ying Xuanzi disse sorrindo. Você e Wang Yan não são mais fracos que Xiao. Se realmente se tratar de uma batalha de vida e morte, ambos são naturalmente os melhores candidatos. No entanto, há também muitas outras questões a serem consideradas durante a grande competição das seitas. Nesse aspecto, a Xiao deve ter um desempenho melhor do que os dois. Lin Dong assentiu. Ele estava em completo acordo com essa avaliação também. Ying Xuanzi olhou para Lin Dong. Os cantos de sua boca continham uma delicadeza enquanto ele dizia suavemente. Estou ciente do seu passado e sei que você tem muitos segredos dos quais eu nem poderia estar ciente. Eu não me importo. Isso porque, como mencionei antes, independentemente do que acontece, você é atualmente um discípulo da seita do Dao. Contanto que você não faça algo para prejudicar a seita do Dao, esta seita apoiará você. Lin Dong ficou ligeiramente assustado quando o calor fluiu em seu coração. Ele imediatamente abaixou a cabeça devagar e disse, este discípulo entende. Tudo bem, eu deveria primeiro te dar sua recompensa. Ying Xuanzi sorriu antes de ele prontamente acenar com a manga. 3 raios de luz saíram de sua manga, antes de se suspenderem no ar. Esses 3 objetos são todos itens extraordinários. Você pode escolher qualquer um deles. Lin Dong levantou a cabeça curiosamente quando ouviu as palavras de Ying Xuanzi, antes de olhar para o ar. Havia 3 aglomerados de luz ali. O primeiro aglomerado de luz parecia conter uma pequena espada vermelho-fogo. A espada estava coberta de padrões flamejantes e havia um calor fraco espalhando-se dela. A partir de sua aparência, parecia ser um tesouro da alma que era ainda mais poderoso do que seu selo do rugido do dragão negro celestial. O segundo item era uma armadura preta do tamanho de uma cabeça humana.
Onda após onda de Ki preto vazou de dentro dela e permaneceu sobre sua superfície como uma cobra. Este era um tesouro da alma defensivo que Lindong nunca possuiu antes. Ambos os itens eram claramente objetos extraordinários. As auras emitidas por eles indicavam claramente que eram tesouros da alma celestial de alto grau. Se eles fossem colocados no mundo exterior, isso definitivamente atrairia uma briga. Lindong também cobiçou esses dois itens. No entanto, ele não tomou sua decisão imediatamente. Em vez disso, seus olhos se voltaram para o último aglomerado de luz. O último aglomerado de luz era uma placa de madeira preta do tamanho de uma palma da mão. A placa de madeira parecia ter alguns símbolos embaçados. No entanto, em comparação com os dois itens anteriores, esta placa de madeira parecia muito mais comum. No entanto, era precisamente por causa do quão comum este item parecia que acabou fazendo com que Lindong franzisse a testa. Devido à sua energia mental, ele tinha sentidos bastante aguçados. Assim, ele podia sentir vagamente que havia uma flutuação relativamente peculiar da placa de madeira. Essa flutuação realmente fez com que seu coração palpitar por um momento. Então, você já se decidiu? Ying Xuanzi perguntou com um sorriso gentil enquanto observava Lindong, que tinha franzido as sobrancelhas e começou a pensar profundamente. Os olhos de Lindong piscaram. A pequena espada vermelha e a armadura negra eram claramente extremamente práticas. Afinal de contas, um tesouro de alma celestial de alto grau era muito mais poderoso se comparado ao seu selo do rugido do dragão negro celestial. Se ele pudesse obter qualquer um deles, provavelmente aumentaria significativamente sua força de luta. No entanto, a placa de madeira preta era como a pata de um gato arranhando o coração de Lindong, fazendo com que seus olhos se voltassem incontrolavelmente para o item. Suspiro. Esqueça. Considere-me desafortunado se eu fizer a escolha errada. Lindong hesitou por um momento, antes de finalmente suspirar impotente. Depois disso, seu dedo apontou para a placa de madeira que estava envolta por um feixe de luz e fez sua escolha. Eu quero isso. Suas palavras mal haviam desaparecido quando um leve traço de choque passou pelos olhos de Ying Xuanzi.